irmãos. A gente vai prosseguir, então. Muito obrigado, Mari. A gente vai prosseguir na nossa programação de hoje. Temos mais 2 pessoas aqui para fechar o bloco de hoje, de agora à tarde. Eu quero chamar, então, agora, que já está aqui na sala com a gente, a Cássia Lopes, da Rede Municipal de Saúde, né? Prevenção do abuso sexual nas escolas. Ela vai nos ajudar a nos contextualizar a realidade hoje dessa área e a experiência que ela tem também é muito importante hoje diante de um desafio enorme, né, nas escolas públicas e em qualquer lugar hoje. Isso é um assunto importante na agenda de qualquer família e de qualquer escola. Cássia, seja bem-vinda. Obrigado por você estar aqui nos abençoando nessa tarde. Fique à vontade para você se apresentar e depois falar um pouquinho desse projeto. Está me ouvindo, Cássia? Ah, está faltando o áudio da Cássia. Ô, Cássia, precisa acionar o seu áudio. Você está no celular, toca na tela e no canto esquerdo vai aparecer um fone. Você precisa desabilitá-lo ou habilitá-lo. No canto esquerdo, ô, Cássia, você toca na tela, aparece um microfone, você clica e habilita ele. Aí na tela do seu computador, até você poder falar para a gente te ouvir. Isso. Você está nos ouvindo, Cássia? Você está nos ouvindo, Cássia? Agora eu estou. Ah, perfeito. Ok. Então, eu fiz a apresentação sua. Seja bem-vinda aqui na nossa jornada de oração. Hoje é a área de educação. A gente está orando por essa área de influência tão importante, né? E queria que você pudesse compartilhar um pouquinho, se apresentasse e falasse desse tema tão importante, a prevenção do abuso sexual nas escolas. Sim. Boa tarde, é um grandíssimo prazer estar com vocês. A convite da Marli, né? A gente tem vivido aí, ao longo de muitos anos, várias batalhas, né? Sou Cássia, sou enfermeira há mais de 30 anos. A minha área de atuação não é educação. A priori, eu trabalho com urgência e emergência, trabalho com cuidados paliativos, né? Mas desde a minha conversão, sempre trabalhando em missões, em evangelismo, né? Em várias missões, durante as minhas férias, indo para o interior do Brasil, aí, norte, nordeste. Há uns 10 anos atrás, a gente teve uma denúncia em rede nacional de uma cidade que estava ofertando as crianças em praça pública para os caminhoneiros que seguiam em direção à entrega ou à retirada de mercadorias no Nordeste, né? Essas crianças, depois que foram assistidas, né, passaram em rede nacional, depois de 2 dias, essas crianças sumiram da cidade. Um grupo de irmãos, eles montaram uma ONG na cidade para que as crianças fossem encontradas, né? Fizeram várias ações e aí me chamaram para que eu pudesse ajudá-los, né? E eu fui, ficamos uma semana trabalhando no que podia ser feito. Vemos que naquela cidade, era a única cidade do local que não tinha ajuda da Unicef, porque tinha uma grande quantidade de adolescentes grávidas e suicídios de adolescentes e de crianças, né? E aí nós começamos a trabalhar com esta estratégia na cidade, né? Então, eu entendi que a gente podia estar trabalhando com essas crianças, podia estar verificando aonde que elas estariam, principalmente com as adolescentes grávidas. E aí eu comecei a trabalhar com os agentes de saúde da cidade, e aí a gente conseguiu encontrar essas crianças. O movimento, a ação inicial, depois de uma semana, foi mostrar para a cidade o que ela precisaria fazer
mostrar os problemas que elas têm para estar recebendo o auxílio da Unicef. Na verdade, era só uma estratégia, porque a gente queria mesmo entender onde essas crianças estavam e começar um trabalho dentro dessa sociedade, né? E aí, o meu trabalho foi de uma semana, de estar vendo onde essas crianças estavam, vendo as condições de saúde, as condições de moradia, né? Vendo que elas ainda estavam naquela cidade, né? E intervindo em algumas ações de saúde. A minha especialidade é em pediatria, inicialmente, depois eu fiz várias outras especializações, e isso me direcionou especificamente para essa questão também. E aí a gente descobriu essas crianças, fizemos algumas intervenções rápidas, e no sábado, que foi o sábado à noite, nós chamamos a cidade toda para expor o que eu tinha encontrado e o que efetivamente eles teriam que fazer, que melhorar, para que a Unicef entrasse com ajuda financeira, né? E aí expomos as crianças grávidas, expomos o abandono da escola, expomos como que o suicídio acontecia e a causa do suicídio, principalmente dos meninos, que eles pegavam motocicletas e se atiravam na caçamba de caminhões por causa da exploração sexual, né? Fizemos isso, uma das mães veio com a mala da filha e falou para mim, tira ela daqui, por favor, né? E aí, isso foi muito forte, porque eu não podia tirá-la, porque se eu tirasse, eu estaria falando para a cidade inteira que era essa a única saída, né? E ela falou, onde está Deus nisso tudo? Eu preciso dar comida para os meus outros filhos. A cidade era uma cidade meio que fantasma. Ela ficava ao redor de uma estrada e só tinha 2 fábricas de farinha, né, de mandioca, que era uma condição subhumana, né, de trabalho, e a renda era mais pelas explorações que eram feitas nas crianças, né? A equipe descobriu onde elas ficavam à noite, que era quando os caminhoneiros podiam estar lá e estar recebendo essas crianças. E era mais caro quanto mais nova ela fosse, né? Existia uma consciência coletiva naquele local de que isto não era ruim, de que isto não era crime, né? E era uma necessidade que tinha que ser suprida. Algumas mães queriam mesmo que os filhos saíssem de lá, outras não, né? E uma mãe veio me perguntar onde estava Deus, né? Nisso tudo. E aí eu falei assim, nossa, fiquei assim, em 5 segundos, fiquei olhando para aquela criança de 10 anos, que já tinha o celular na mão, porque ela tinha ganhado de um caminhoneiro. E eu falei, nossa, Deus está no mesmo lugar. Que estava quando Jesus estava na cruz. E você conhece Jesus? E lá a gente começou a pregar o evangelho e ficamos juntos com essa mãe. Levamos a mãe e a filha para casa onde a gente estava. E aí uma equipe ainda ficou, eu tive que sair meio rápido da cidade, porque algumas pessoas não queriam que eu estivesse lá. Eu vi um pouquinho demais. E aí eu saí de lá e vim para São Paulo. São Paulo, quando eu estava chegando na rodoviária, eu comprava jornal, porque naquela época ainda tinha jornal.
E a primeira coisa que eu vi no jornal foi exploração sexual infantil em São Paulo. E aí eu fui, eles tinham determinado uma parte de São Paulo ali, meio que já tinham definido a região, colocado a região. Eu fui até lá tentar encontrar essas crianças e tentar encontrar esse local que eles tinham falado, não encontrei. E aí eu comecei a orar para que Deus mostrasse o que eu precisava fazer, né? Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram na minha vida, e aí eu perdi o meu marido, meu primeiro marido, né? E aí eu não tinha condições de pagar a escola da minha filha integral, porque era muito caro. E aí eu falei assim, olha, eu posso estar falando com vocês, eu sou enfermeira, então eu sou palestrante, se vocês quiserem eu posso dar algumas palestras de primeiros socorros. E elas falaram assim, você dá palestra de sexualidade? E eu falei sim, porque eu já estava trabalhando com essas questões. E aí me chamaram para dar aula, dar palestra. E aí eu comecei a dar palestra na escola da minha filha. E as crianças começaram a se revelar de uma forma que a gente não imaginei que seria, né? Entendi que isso era um projeto, né? De que Deus estava respondendo a minha sede de servi-lo também. E aí comecei a trabalhar com isso. Ofereci uma escola pública de periferia também que trabalhasse com essas questões. E aí, quando eu entrei na escola pública, eles estão sedentos para que a gente entre e faça também a diferença, né? Entrei lá e na primeira aula, quando eu comecei a falar de identidade, eu tive que falar de Jesus, eu tive que falar de Deus, porque Ele é que define, né, quem nós somos. E, consequentemente, eu fiquei durante 4 semanas falando com eles e falando o que nós éramos e o que o outro não poderia falar que nós éramos, e comecei a falar essa questão de que nem sempre tudo que se é falado é que é certo, falava muito sobre Hitler, né? Que ele levou uma nação inteira a fazer coisas erradas, a dizimar milhões de pessoas, Stalin, e falei que eles estavam totalmente errados e que a liberação sexual matou muito mais do que eles dois juntos, né? Então, fui fazendo esses trabalhos. Na hora que eu falava sobre abuso sexual, as meninas do fundo, totalmente sexualizadas, elas falavam assim, é isso mesmo, tia, minha mãe não acreditou em mim. Tinha meninos que urinavam, né, na sala, já teve meninos que desmaiaram, né? E isso tudo a gente vai trabalhando também com o professor e com a direção, né? O que você tem que fazer, o que você pode fazer, né? Esse trabalho tem sido desafiador, né? Temos chamado os conselhos tutelares, temos colocado famílias acreditando que muitas delas não sabiam, né? Mas muitas delas temos chamado a família e a criança tem ficado com outra pessoa, porque a maioria dos abusadores eram os pais, né? E aí e aí a minha história, né? Ela me faz remeter a essa questão da igreja enxergar o mundo que a gente está vivendo, né? A Unicef falou que mais de 15 milhões de crianças em 2017 sofreram sexo forçado dos 14 aos 19 anos.
e 42% deles eram pais ou padrastos, né? A família está doente, né? A gente trabalha com uma margem de programas de educação sexual. Lógico que a gente pensa muito na saúde pública, né? Dessa criança não engravidar, dessa criança não ter doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas a gente tem que pensar também na saúde mental dessa criança posterior, que isso é também um dos meus grandes objetivos, né? E o meu apelo aqui é para que a igreja veja, né? E essas crianças gritam por ajuda em silêncio, né? Entre o abusado e o abusador existe um pacto do silêncio, né? E ele não, o abusado não consegue quebrar se ele não vê um canal para fazer isso. A gente não consegue, a gente da área de saúde não consegue pegar essas crianças, a gente atende 1% das crianças que são abusadas. Mas a gente sabe que 44% dessas crianças, elas falam com os professores. E é por isso que eu acredito que a educação, né, a escola, ela tem um papel fundamental na vida dessas crianças, para que elas consigam quebrar esse pacto do silêncio e ter alívio e ter uma liberdade que a gente tem que fornecer para elas, né? Então, se você Aqui puder dedicar depois um tempo para oração também, Cássia, seria importante sim, antes de você terminar. Isso. E aqui eu fecho, né? Que é o que a Marli estava falando, que a gente deve só o amor, né, para o outro. Eu acho que o se doar, acho que a igreja tem que entender que ela faz uma parte fundamental nesse processo de liberdade, porque nós sabemos quem é que liberta, né? Quero colocar diante de Deus a igreja, que a igreja entenda qual é o seu papel nesse processo todo. Quero orar pelos pais, quero orar pelos professores, para que eles estejam capacitados e preparados por isso. Amém. Nos conduz em oração, então, Cássia. Senhor, nós te pedimos que o teu reino venha sobre nós, Pai. Te pedimos que, em nome de Jesus, Pai, a tua igreja seja despertada, Deus, para cuidar daqueles que sofrem, para chorar com aqueles que choram, Deus. Que, em nome de Jesus, Senhor, que o clamor dessas crianças sejam ouvidos pela tua igreja, Pai. Que, em nome de Jesus, elas possam conhecer a ti, Deus, o único que pode libertar, Pai. Libertar da dor, libertar desse sofrimento, Pai. Que, em nome de Jesus, elas possam te conhecer de uma maneira única, Pai. Que, em nome de Jesus, a tua igreja clame e fale de ti, Deus. Que, em nome de Jesus, a igreja vá até eles, Pai. Que, em nome de Jesus, haja um reavivamento, Deus. E que teu nome seja glorificado nisso tudo, Pai. Te peço pelos pais, que o Senhor dê discernimento para eles, para que eles percebam, Deus, os momentos de maior fragilidade, os momentos de provável abuso, Pai. Que o Senhor possa estar com eles, Pai, e que eles possam estar cuidando dessas crianças, Pai. Em nome de Jesus, peço pelos professores, Deus, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê ouvidos, Pai, que eles possam perceber, Deus, o sofrimento que há nessas crianças e que elas possam ser usadas por Ti. Te agradeço porque o Senhor nos uniu aqui, Pai, para podermos proclamar o Seu nome, para podermos clamar por Ti, Deus, clamar pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Se conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
Pai. Obrigado, Pai, pela vida da Cássia. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão importante, Deus. Nos colocamos na brecha, Senhor, por essas crianças realmente, Deus. Precisamos da Tua estratégia, da Tua direção, Pai, para que haja uma mobilização do exército de Deus para se colocar na brecha por essas crianças, Pai. Fica conosco. Precisamos, Senhor, de algo que venha do céu para que possamos multiplicar com mais rapidez nos vários municípios desse país, Deus. Pessoas, homens e mulheres, bons soldados de Cristo, Senhor, que vão se colocar na brecha para defender essas crianças em oração e em ações práticas. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Cássia. Obrigado, viu, por ter compartilhado, por ter aceitado o convite. É uma honra poder ter você aqui. Com certeza você já vai fazer parte aí do nosso sistema de inteligência que está sendo criado aí nesse momento do exército de Deus, tá bom? Muito obrigado. Um Forte abraço abraço. para você, minha continência para você, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Fique na paz. Amém. Amém. Nós vamos